Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria e estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre o estacionamento irregular. Quais os procedimentos que um síndico tem que ter quando um morador estaciona de forma irregular na garagem. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para o crescimento desse canal e a divulgação de informações de valor. Todo condomínio ele precisa de convenção do condomínio, regimento interno, e na falta dele é aplicável o Código Civil. Quando o condomínio tem estacionamento e esse estacionamento não tem vaga demarcada na escritura, é definido como parqueamento. Então, à medida que o morador chega, ele tem direito a estacionar no local que está disponível. E aí, nesses vídeos que eu venho compartilhando semanalmente, eu apresento para vocês o meu dia a dia como síndica, das coisas que acontecem no nosso condomínio, tanto nesse condomínio que eu moro, quanto nos condomínios que eu atuo como síndica profissional, que é o dia a dia de todo cidadão, principalmente nas grandes cidades que tem muitos condomínios e precisam de uma gestora, tanto da gestão financeira quanto da gestão de pessoas. E aí, hoje vai ser especificamente falado sobre o que aconteceu na questão do estacionamento, na vaga. Aqui não tem vaga delimitada aqui no condomínio. E aí, à medida que o morador chega, estaciona na vaga disponível. No entanto, existe um morador que, de forma reiterada, ele vem estacionando em duas vagas. Ele sempre bloqueia uma vaga e a outra e causa prejuízo aos outros moradores que vêm, né? Que moram aqui, que chegam do trabalho, entra no prédio, vai colocar o carro no na vaga, quando vê tem um carro bloqueando 3 vagas. E aí, essa é a função da síndica, né? Síndica é chamada para tomar providência, porque um morador não teve bom senso. E aí a síndica precisa ter o conhecimento de quais os procedimentos que precisa ter para reprimir esse comportamento antissocial. Primeira coisa, cada um tendo a sua vaga, todos os condôminos têm a obrigação de ter o bom senso, de não ocupar mais de uma vaga por carro, porque senão está agredindo o direito de outra pessoa. Esse é o bom senso esperado, mas nem sempre é assim. E aí a gente atua nessa falta de bom senso, né? O síndico ele precisa ter uma postura mediadora, não pode julgar, mas precisa reprimir dentro das regras do condomínio, do Código Civil, para que mantenha-se a paz social e o bom viver. E vamos lá. Quando tem esse caso, né? O morador entrou no estacionamento, ocupou 3 vagas, bloqueou 3 vagas. Qual é o procedimento que a síndica vai ter? A síndica precisa, primeiro, de forma administrativa, entrar em contato com o morador e solicitar que ele pegue o carro dele e coloque numa vaga ajustada ao seu espaço de demarcação, para que não cause prejuízo a terceiro. Ok. Realizado esse fato, saneado o problema, informa a pessoa prejudicada que fez a reclamação e a questão foi solucionada. Infelizmente, isso não ocorreu. Foi informado que o automóvel estava localizado em local indevido, estava estacionado em local indevido
e foi solicitado que ele retire o automóvel para se adequar na vaga delimitada. E o morador informou que não iria fazer isso porque não foi informado pelo porteiro. E aí eu, como síndica, informei que a minha função nesse momento, após a reclamação, é entrar em contato com o morador para solicitar esse reparo, né? Pega o carro, estaciona no local correto e finaliza o problema. E assim foi feito. O morador, infelizmente, reiterou. Saiu de carro e retornou ao condomínio e colocou a vaga, colocou o carro bloqueando 3 vagas. Novamente a síndica recebe reclamação de morador. A partir desse momento que foi feita uma advertência verbal, a síndica pode passar para um outro momento, que é um momento mais específico, que é a notificação. A síndica precisa providenciar uma notificação específica ao morador infrator, informando que ele está cometendo uma infração condominial ao impedir, obstacularizar o acesso às demais vagas. Feita a notificação, será encaminhada ao morador, que precisa dar o seu ciente, né? O seu protocolo, ciente de que fui notificado. E a partir dessa notificação, o morador ou corrige o seu ato infrator ou responde à notificação justificando o que aconteceu. Que às vezes, quando não é de forma reiterada, às vezes a pessoa ela para com o carro em local inapropriado, mas por uma questão de saúde, está passando mal, ou então foi ajudar alguém, a pessoa é cadeirante, isso tem que ser avaliado. Mas quando a pessoa faz de forma reiterada e não tem justificativa plausível, esse comportamento ele está inadequado para as pessoas que precisam conviver em condomínio. Então, passado a notificação e corrigido o comportamento antissocial, resolvido o problema. Mantém-se o relacionamento entre o condomínio e o condômino. No entanto, existem pessoas que, apesar da advertência verbal e da notificação, ainda continua utilizando dos seus comportamentos infratores para causar prejuízo aos demais condôminos. Como? Sai com o carro, entra de novo, bloqueia 3 vagas. Causa um prejuízo, uma insatisfação, uma reclamação coletiva, um transtorno no condomínio por conta do ato de um condômino. E aí a síndica tem que avançar nas medidas repressivas. Passou da advertência, da notificação, tira foto, faz uma ata interna de registro para demonstrar que esse morador ele está causando prejuízo ao condomínio e aos moradores que estão sendo impedidos de utilizar o espaço da garagem. E aplica multa. Na convenção do condomínio, no regimento interno, não tem multa. E aí? Vai para o Código Civil. O Código Civil já tem previsto lá. E o condomínio, ele é protegido pelo Código Civil. Então, aplica a multa. Tem administradora? Manda um e-mail, a síndica, manda um e-mail à administradora informando que o morador, pela conduta antissocial, já anteriormente advertido e notificado, mantém o seu comportamento prejudicando aos demais, solicito que seja aplicada a multa. Aplicou a multa, questionou e continua. Como é que a gente vai fazer? A síndica chegando ao último nível
ultrapassando a parte extrajudicial, entra com uma ação de obrigação de não fazer, com uma tutela antecipada. Contrata um advogado, se o síndico não sendo advogado e não agindo em causa própria como representante do condomínio, contrata o advogado e o advogado vai entrar com uma ação judicial de obrigação de não fazer. Qual é a obrigação de não fazer? A obrigação de não impedir o acesso dos demais moradores. E a tutela antecipada? Para que seja determinado judicialmente essa proibição. E a partir daí, já não está mais na esfera administrativa, já é uma esfera judicial que pode gerar danos e indenização por conta dessa conduta antissocial que causou prejuízo aos demais moradores. Então tem uma sequência de advertências, notificações, ata interna, ação judicial, para que esse morador que causou tanto transtorno ao condomínio seja impedido de forma reiterada, agir em prejuízo aos demais. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem contratar síndico profissional, suporte jurídico para condomínio, eu estou à disposição. Manda uma mensagem aqui no canal que eu terei o maior prazer